O rococó é um estilo artístico que se desenvolveu na França no século XVII e espalhou-se pela Europa. Surgiu em 1700 na cidade de Paris, buscando a sutileza em contraposição aos excessos e suntuosidades do barroco. Esteve presente na pintura, arquitetura, música e escultura. A palavra rococó tem origem no termo francês rocaille, que é um tipo de decoração de jardim em formato de conchas. Para entender melhor os valores dessa tendência artística, é preciso voltar ao século XVII, durante o reinado de Luís XIV. Neste período, a França viveu sob um governo absolutista, centralizador e autoritário, o que deu às artes uma feição clássica. Em 1715, com a morte de Luís XIV, a corte mudou de Versalhes para Paris. E pôde entrar em contato com os ricos e bem-sucedidos homens de negócios, financistas e banqueiros da região, que passaram a bancar os artistas. A arte rococó reflete, portanto, os valores de uma sociedade fútil que buscava nas obras de arte algo que lhe desse prazer e a levasse a esquecer de seus problemas reais. Na arquitetura, houve destaque para os elementos de mobiliário, como cômodas, escrivaninhas, poltronas, espelhos e lustres. Outras características do rococó na arquitetura são a utilização de balaústres e cornijas, a utilização do ferro como elemento ornamental, o uso de elementos da natureza, a decoração nas portas e janelas. O rococó difundiu-se pela Europa. Em Portugal, foi uma grande influência na arquitetura. Ao contrário do que aconteceu na Europa, ao chegar no Brasil, em meados do século XVIII, manifestou-se na arquitetura religiosa, que pode ser vista em Belém, Pernambuco, Salvador e Minas Gerais. No período que vai de 1750 a 1777, houve uma reestruturação no Brasil pelo Marquês de Pombal, como políticas de urbanização. Outra grande medida foi a expulsão dos jesuítas do Brasil, por serem contra as reformas pombalinas. Houve grande resistência por parte deles. Além disso, em 1763, a capital do Brasil foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro, um porto mais próximo da exploração de ouro no estado de Minas Gerais. No ano de 1776, na cidade de Ouro Preto, foi finalizada a obra da igreja de Nossa Senhora do Carmo de Ouro Preto. A Igreja de Nossa Senhora do Carmo em Ouro Preto é considerado o melhor exemplo mineiro da transição entre a versão local do maneirismo para o rococó. Domina a colina central da cidade, o Morro de Santa Quitéria, pertence à Ordem Terceira do Carmo e foi fundada pelos irmãos carmelitas. O projeto inicial da igreja é de Manuel Francisco Lisboa, um carpinteiro, mestre de obras, arquiteto português e senhor de escravos. O projeto foi modificado e finalizado por seu filho, Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Nasceu em 1738 e faleceu em 1814. Foi um importante escultor, entalhador e arquiteto do Brasil. Aleijadinho sofreu uma grave doença que deformou seu corpo e marcou seu trabalho em duas fases. A primeira, anterior à doença, apresenta elevado padrão de execução e harmonia, enquanto a segunda apresenta qualidade irregular e aspecto mais expressionista no estilo. Anteriormente à construção da igreja, havia uma capela para os devotos de Santa Quitéria. 1766 foi iniciada a construção da Igreja do Carmo, mantendo a capela existente para a finalidade de cultos. 1769 concluíram-se os serviços de alvenaria da Capela Mor, quando foi demolida a primitiva Capela de Santa Quitéria. Finalmente, em 1780, toda a parte arquitetônica da Igreja do Carmo foi concluída. A fachada possui uma curvatura suave com uma grande portada central. Nas vistas laterais é possível observar uma série regular de janelas com verga em arcos sobre as quais são abertos óculos desencontrados. Ambas as laterais da igreja são iguais. Voltando à fachada, nota-se sineira, acrotério, óculo, capitel com volutas, cimalha, arquitrave, pilastra e portada.
A portada é coroada por um frontispício entalhado em pedra-sabão mostrando o brasão da Ordem do Carmo. A igreja possui pé direito alto e 2 pavimentos, o térreo e o superior. Os elementos que a compõem são galilé, nave, presbitério, altar, retábulo, corredores laterais, coro, púlpitos, sacristia, consistório, tribunas. É a única igreja do estado de Minas Gerais que conta com 10 painéis de azulejos vindos diretamente de Portugal. Nota-se a presença de arcos e capitéis decorados. As pinturas internas são atribuídas a Manuel da Costa Ataíde, o mestre Ataíde. As cores escolhidas para decorar o interior da igreja foram azul, branco e dourado.